Olá, muito bom dia para você. A campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo termina na próxima sexta-feira. Tenta baixa procura e entra na reta final sem atingir a meta de 95% em Patos de Minas. Você vai ver também. Gustavo Lima faz show em Patos de Minas e atrai milhares de pessoas. A gente fala sobre a festa em louvor a Santo Antônio, que terá início esta semana. Futebol. O RT perde fora de casa e barra início de reação na Série D. Atlético vence de virada e cola na liderança do Brasileirão. Estas e outras notícias a partir de agora no 30 Minutos, que já está no ar. A gente começa essa edição mostrando o apelo de uma família que pede ajuda para conseguir tratamento médico de um jovem que sofreu queda e que precisa colocar válvulas na cabeça. No sofá, a quantidade de exames realizados desde 2013. Na imagem, os olhos marejados de uma mãe que quer que o filho tenha qualidade de vida. Nos últimos 9 anos, o Vitor foi para o bloco cirúrgico pelo menos 15 vezes, por causa de um cisto na nuca. Ele estava com 10 anos ainda. Por causa de uma queda que ele teve, aí foram fazer exame e tudo, descobriram esse cisto na cabeça dele. E foi levado para Belo Horizonte, e lá eles retiraram esse cisto, mas ele já tinha dado hidrocefalia, já tinha dado meningite, e colocaram essa válvula, a princípio, com uma só. Mas com o passar do tempo, ele teve que colocar outra, porque uma só já não funcionava, não estava conseguindo, colocar outra válvula. Pelo menos 15 vezes ele já foi para o bloco cirúrgico. Hoje, o jovem de 18 anos tem 4 válvulas na cabeça, porém, por vezes, apresenta problemas. Em volta mesmo, a gente tem que correr com ele para o hospital, porque tem que mexer nas válvulas, que elas param de funcionar, ou drenam demais, ou drenam de menos, e aí as consequências vêm e a gente tem que correr com ele. A coordenação motora dele piora, porque aí ele não consegue nem andar sozinho, ele não consegue comer com a mão dele, não consegue fazer as coisas dele. E as dores de cabeça frequentes, que com o remédio não para. Agora, por recomendação médica, Vitor precisa colocar mais 2 válvulas. Cada uma custa R$20 mil. Com a despesa de internação, a família pode ter que gastar R$80 mil. Essas válvulas, o Dr. Marcelo diz que com essas válvulas resolveria o problema dele. Que colocaria essas válvulas, teria como controlar ela por fora, sem ter que abrir a cabeça dele. E aí a gente, como ele deu essa luz pra gente, que até então a gente não sabia, então a gente resolveu fazer essa campanha para ver se arrecada esse dinheiro. Sem condições, a família pede ajuda. Doações podem ser feitas por meio do Pix, que é o telefone DDD 034 99229 7461. Como é que fica o coração da mãe numa situação como essa? Apertado, porque se fosse uma coisa que a gente tivesse essa condição, ele não estaria nessa situação. Para que não parasse com esse negócio de correr com ele para o hospital, de abrir a cabeça dele. Cada vez que abre a cabeça dele é um risco maior, porque chega numa posição que ele não vai ter como mexer. Dia 31 agora ele faz 19 anos. Seria um grande presente se a gente tivesse condições de falar, agora a gente tem, para ter uma vida, levar uma vida mais normal, como um jovem na idade dele. Na sequência aqui no 30, a gente fala sobre a festa em louvor a Santo Antônio, que terá início essa semana. Gustavo Lima faz show em Patos de Minas e atrai milhares de pessoas. O domingo foi marcado pelo show do embaixador Gustavo Lima em Patos de Minas. Milhares de pessoas acompanharam a apresentação do cantor sertanejo. No estacionamento comandado pela PAI, uma fila de carros. Muitos motoristas esperavam conseguir uma vaga. A festa, que começou 2 horas da tarde, estava bombando. De pouco a pouco, o amontoado de gente ficava ainda maior. Além de DJs como o Filipim, que é de Patos de Minas, também subiram no palco o Dedeuzinho e outros artistas. A multidão também curtiu o show dos meninos de Patos de Minas, Bruno e Denner, dupla apadrinhada pelo embaixador.
Bruno e Denner. Um é da nossa região, Presidente Olegário, o outro é de Patrocínio. E ó, tem uma música deles que está estourada em toda a região, que é a Vingadora. E essa música não sai da cabeça da gente, porque conta uma história muito engraçada, né? Conta pra gente. É isso aí. A gente, na verdade, a Vingadora é a composição do Denner. Essa música a gente fez para aquela pessoa que acha que acaba de terminar e já tem que sair metendo louco, né? E fala que se você não tivesse bancado a Vingadora, dava tempo da gente voltar. Mas como você tocou a vida pra frente, a gente agiu na maldade. Quem pisa no amor tropeça e cai na saudade. Cai na saudade. E olha, eu vi que todo mundo cantou junto com vocês quando vocês cantaram essa música aqui. Cara, essa música a gente participou no DVD do Gustavo. E ela acabou meio que virando nossa, né? A gente canta nos shows, a gente abre o show com ela, encerra o show com ela. A galera tem cantado bastante, tem aceitado bastante a gente. Então a gente tá muito feliz. É uma música bem maravilhosa. Nós começamos agora, tem 2 anos e a gente já vem vivendo coisas maravilhosas, a gente já vem, todo lugar que a gente chega, as pessoas recebem a gente com o maior carinho do mundo, então é isso que importa. Agora a gente vem com um trabalho novo e com certeza, mais uma vez, as pessoas vão abraçar. Quanto mais o relógio ia contando os minutos, mais ansiedade pela chegada do embaixador. O show, que estava previsto para acontecer às 6 horas da tarde, só teve início quase 1h30 depois. Na chegada, Gustavo Lima atendeu apenas alguns amigos mais próximos e não quis falar com a imprensa, mas fez a promessa de que iria conversar com a equipe. No palco, Gustavo Lima cantou os sucessos do início da carreira e sucessos atuais, como a música Bloqueado. Teve fã que chorou, levou cartazes para chamar a atenção do artista, e outras até marcaram na pele o amor pelo ídolo. Sou muito fã do Gustavo Lima, gosto demais, de coração. Realizei, hoje é um sonho realizado, realizei meu sonho de ver esse cara na minha frente. A prova do meu amor. Você gosta muito, porque olha, a tatuagem está perfeita. Eu amo de paixão. Você também é fã do Gustavo Lima? Lógico, primeira, muita fã. Mas do Gustavo Lima, hein? Eu amo! Amo! Qual que é a música que você mais gosta? Todas! Eu só queria dar um abraço nele, por favor! Você gosta muito dele? Muito! Verdade, estamos de volta, graças a Deus está voltando o mercado. E a gente que fica nos bastidores, igual eu fico muito na composição, hoje vem acompanhar de perto também algumas filhas que ele gravou, algumas músicas que ele canta que não é dele, mas está no repertório. Mas estamos de volta, muita música vindo. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais. Depois de quase 3 horas de show, o embaixador desceu do palco, estava bastante cansado e foi para casa descansar. Não atendeu a equipe de reportagem, mas a festa foi muito boa. Muitas pessoas divertiram aqui, porque essa é a primeira vez que o embaixador vem em Patos de Minas depois de um período crítico da pandemia. As imagens são de Diego Braga, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Olha, daqui a pouco, no 30 Minutos, tem a previsão do tempo para esse início de semana, viu? Você vai ver que vacinação contra gripe e sarampo entra na reta final para atingir meta, sem atingir meta, em Patos de Minas. Prevista para terminar no dia 3 de junho, próxima sexta-feira, a campanha de vacinação contra a influenza e o sarampo entra aí na reta final em Patos de Minas, mas longe de atingir a meta. Os dados da vigilância epidemiológica mostram que até agora a imunização contra a gripe chegou a 75% entre os idosos. 57% dos trabalhadores da saúde se vacinaram. Professores, 46%. Crianças, 28%. E gestantes, apenas 24%. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95%. E o total geral para os grupos elegíveis está em 61% apenas.
A vacinação contra o sarampo também enfrenta baixa procura. Em Patos de Minas, a estimativa de crianças a serem vacinadas contra a doença é de 7.671, mas até esta última semana da campanha, apenas 3.999 foram imunizadas, ou seja, 52,13%. Entre os profissionais da saúde, o percentual alcançado é de 57%. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas alerta que a vacinação é a forma mais segura e eficaz de interromper a circulação de vírus e evitar a sobrecarga no sistema de saúde. Quem ainda não se vacinou deve procurar uma unidade básica de saúde até a sexta-feira. Desde o início dessa campanha aí, né, dessa campanha de vacinação contra a influenza, né, que é a gripe e o sarampo, vem enfrentando aí baixa na procura, né? A gente tem registrado, já falamos disso aqui, dessa baixa na procura, e chega nessa reta final, chega nesta última semana, justamente com esses números, né? Bem abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 95%. O grupo que mais se vacinou, que é o de idosos, chegou a 70%, pouco mais de 70%. Nós temos aí uma quantidade imensa desses outros grupos aí, de pessoas que poderiam se vacinar e não se vacinaram, como crianças, né, além dos profissionais da saúde e outras pessoas, gestantes, né, que não procuraram adequadamente essa vacinação, e nós temos aí uma baixa procura, nós temos um número bem abaixo do que se esperava, né, a previsão aí de chegar pelo menos a 90%, já que a meta é 95%, mas ainda não chegamos, ainda estamos aí bem abaixo. Provavelmente essa campanha deve ser aí estendida, né, provavelmente o governo do estado deverá estender com a determinação do Ministério da Saúde para continuar essa vacinação. Mas enquanto isso, você pode se vacinar, né? É só procurar um posto de saúde aí, uma unidade de saúde mais próxima da sua casa, sua referência, e se vacinar aí contra a gripe, tanto contra a gripe contra o sarampo, tanto também contra o sarampo, desde que você esteja dentro desses grupos aí previstos pelo Ministério da Saúde. É bom a gente ficar muito atento, porque a imunização é a única forma de barrar aí esse avanço, né? Esse vírus que acaba aí se disseminando. Mudando de assunto, a gente quer saber como é que fica, né, a previsão do tempo para esse início de semana em Patos de Minas e nos municípios vizinhos. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Na compra da armação mais lentes, você ganha esse lindo óculos de sol. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. O frio permanece, mas com menor intensidade. As temperaturas voltam a subir no Alto Paranaíba e Noroeste, segundo o IMET. Em Patos de Minas, nesta segunda-feira, máxima de 29 graus. Para a terça-feira, a previsão é de variação de 15 e 30 graus. Em Lagamar, variam de 17 a 31 graus. Em Cruzeiro da Fortaleza, a máxima deve alcançar os 30 graus. Em Tiros, mínima de 15 e máxima de 28 graus. E em Varjão de Minas, os termômetros devem registrar máxima de 29 graus nesta terça-feira. Já aqui no 30 Minutos a gente fala de futebol, né? Você vai ver que a URT perdeu fora de casa e com isso barrou o início de reação. O Atlético venceu de virada e colou na liderança do Brasileirão. Vamos falar de futebol agora, hein? No sábado a URT foi até o interior de São Paulo e perdeu por 1-0 para o Inter de Limeira, interrompendo aí o início de reação que o time apresentou na Série D do Brasileiro. Depois de indícios que tinha engrenado, a URT voltou a perder na Série D do Campeonato Brasileiro. Em jogo neste sábado, o Trovão Azul terminou a partida contra o Inter de Limeira sem pontuar na tabela. O gol da vitória do Inter foi marcado por Bruno Eduardo Moraes aos 24 minutos. Em 7 jogos, a URT venceu 2, teve um empate e foi derrotada 4 vezes. Desta forma, continua com 7 pontos na tabela. No próximo sábado, o Trovão recebe às 4 horas da tarde em casa o Inter de Limeira. Pode ser uma revanche, né? Voltar a jogar com o mesmo time, já conhece, e aí possivelmente conseguir pontuar, conseguir um bom ponto. Tem a torcida a favor, vai estar jogando em casa, o RT merece aí fazer esses 3 pontos aí dentro de casa, até porque isso ajuda muito nessa sequência da Série D do Brasileiro, viu? Olha, nesse domingo o Atlético colou da liderança com os mesmos 15 pontos do líder Palmeiras, após derrotar o Avaí de virada em partida válida pela 8ª rodada do Brasileirão. Apesar de ter maior domínio e criar chances, o Galo tomou um grande susto ainda no primeiro tempo. Aos 40 minutos, a bola recuada por Otávio para Everson.
Na velocidade, Morato aproveitou para interceptar, tira do goleiro e faz 1-0 para o Avaí. E o empate alvinegro veio no segundo tempo. Aos 7 minutos, passe na área para Hulk, que faz o corte e acerta um belo chute, não dando chances para a defesa do goleiro Douglas. A virada aconteceu aos 20 minutos da segunda etapa. No escanteio cobrado por Nacho, Sacha recebe totalmente livre, domina e manda no canto, fazendo 2-1. Si no recibíamos el gol, era un juego perfecto del equipo. El equipo tuvo mucha intensidad, tuvo mucha posesión de balón, muchas terminaciones, muchas finalizaciones. Un error es parte del juego. Cometimos un error, pero lo más importante es que el equipo se levantó y pudo virar el juego. Entonces, hoy fue un gran juego, un gran juego. Hoy el equipo contagió de adentro para afuera a la torcida, y eso fue muy importante. Y hicimos un gran partido, y quedamos en la lideranza como queríamos, ¿no? Lo que estábamos buscando era eso, recuperar ese lugar, y estamos tranquilos, y esperemos continuar por este camino. Para o técnico El Turco Mohamed, apesar do susto, o time do Galo se mostrou efetivo ao ponto de empatar e virar sobre o adversário, cumprindo, segundo ele, o objetivo que era colar na liderança do Brasileirão. Né? Líder Palmeiras, o segundo Atlético, o terceiro Corinthians, aí todo mundo com essa mesma pontuação, embolando tudo ali na frente, o que é bom para o campeonato, né? Aí não dá... Ninguém deslanchou demais, né? Como, por exemplo, na Série B, que o Cruzeiro já colocou 5 pontos à frente do segundo colocado. No Brasileirão, o que ocorre? Tá todo mundo ali meio que próximo, que vai dar aí uma sequência de disputa mais acirrada e, consequentemente, mais emocionante aí para esse início, né, de campeonato brasileiro que está só começando, tem muita coisa para rolar ainda. O fato é que o Galo teve o poder de reação, conseguiu fazer 2 gols e vencer o Avaí depois de tomar um gol aí ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos do primeiro tempo. 30 minutos, fica por aqui, eu te encontro à noite no NTV News. Quem chega agora é ela, a Ayandra Faria, para o programa Aqui Boa Ventura. Boa tarde, Ayandra. Boa tarde, Odair. Boa tarde ao pessoal de casa. Aproveitou o final de semana, descansou, vi que teve na Fé na Praça. Descansei bastante, estive lá na Fé na Praça, fui ver o show da Baby do Brasil, fiquei só um pouquinho. Depois fui para casa, mas gostei, bacana ver, né, uma orquestra tocando. Você sarou, né? Tava bem gripado esses dias, melhorou? Estou melhorando, graças a Deus. Quinta-feira. Mas já tá trabalhando. Eu estive aqui na emissora, o Matheus junto aqui comigo, me representando. Ele tá aqui falando que quer o Pix. Tá falando que quer o Pix. Mas eu estive aqui, trabalhei de manhã, até então com sintomas leves de resfriado, mas de tarde, quando a gente chega e o corpo relaxa, parece que os sintomas vêm mais fortes. Eu estive bem gripada, mas graças a Deus não foi nada mais grave. Fiz teste de Covid, deu negativo. Foi uma gripe assim como você teve há poucos dias. E interessante, Odair, porque não é a primeira pessoa, né? Eu passei por isso, você também. As gripes têm sido muito mais severas, né? Do que verdade. A gente tem o hábito. Eu, particularmente, tenho sintomas respiratórios quase durante o ano todo. E tomo a vacina da gripe por conta disso. Há muitos anos eu tomo a vacina contra a gripe e dessa vez realmente ela bateu forte. Pois é, eu fiquei muito na dúvida se era ou não Covid. Eu tive a minha gripe foi muito forte. Acredito que quem está assistindo a gente agora provavelmente teve ou conhece alguém que gripou forte também. Fiz 2 testes de Covid com medo, né? Aquele negócio de cutucar lá seu cérebro, aquele é horrível. Mas fiz e não deu Covid, graças a Deus, mas é uma gripe realmente muito pesada, muito forte. A gente tem que se cuidar bastante mesmo. Nossa imunidade tem que estar sempre em dia, né, André? Até porque nós tivemos aí mudança brusca de tempo, temperatura despencando. Essa semana começa a levantar um pouquinho mais, mas ainda assim a gente precisa estar sempre muito preservado. Nosso organismo tem que estar bem, né? A gente acaba, às vezes, deixando isso de lado na correria do dia a dia. E sobre isso, Odair, a gente ainda tem uma previsão aí de mais frio para os próximos dias. Mais frio. E o que acontece? A gente tem percebido, pelo menos aqui na nossa cidade, o dia mais quente, a noite muito fria, essa oscilação de temperatura realmente faz mal aí. E é importante as pessoas cuidarem da imunidade com alimentação, suplementação, para evitar ser acometida pela gripe, assim como a gente foi. E é importante também ouvir você dando a notícia aí no 30 Minutos, que fazem essa busca pelas pessoas que devem se vacinar, né, contra sarampo e também contra a gripe,
termina nessa semana a campanha. É Tá importante, baixíssima a procura, se né? você faz parte desse grupo prioritário, procurar aí seu posto de saúde e se imunizar para evitar complicações, porque gripe, assim como a Covid, também mata. Né? Pois é, a vacinação, é sempre bom as pessoas entenderem que a vacinação, quando você se vacina, não impede que você pegue a doença, mas impede que a doença seja mais grave em você, né? Que ela te deixe pior ainda, te leve para o hospital. Isso causa aí impactos nos atendimentos à saúde, né? Aquela superlotação. A gente já enfrenta uma UPA aqui realmente muito cheia. E olha que a gente tem tido muito caso aí de gripe, além dos Covid que deram uma baixada, mas a Covid começou a voltar a aparecer, mas paralelo a isso a gente tem muito caso de gripe e muito caso de dengue. Então tudo isso sobrecarrega, né? Pois então, é, quinta-feira a gente fez reportagem, né, no movimento, na UPA, pessoas que haviam chegado pela manhã e foram atendidas só no início da noite. Sexta-feira eu também estive lá para fazer meu teste de Covid. Te confesso que eu cheguei lá às 2 da tarde, cheguei às 8 da noite. Fui bem atendida, os profissionais ali trabalhando com o que podem realmente, porque muitas pessoas estão procurando a UPA aqui em Patos de Minas para fazer teste de Covid, para receber o diagnóstico da gripe, como foi meu caso, ou até como dengue. Eu vi muitas pessoas também com dengue na UPA. A gente sabe que as pessoas que estão ali, Odaí, elas estão trabalhando com o material, com a possibilidade que elas têm. Apesar desse esforço delas, ainda não tem sido suficiente. Muitas pessoas reclamaram lá da demora de ficarem muito tempo aguardando atendimento. Não depende só delas, né? É uma estrutura menor para uma demanda cada vez maior. Bom programa para você, Aendra, e a gente se encontra amanhã. Combinado, Odaí, até lá.